Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, contando com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. O nosso site www.pazian.com.br, você pode acessá-lo e conhecer melhor o nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui numa visita à AACC, Associação de Apoio à Criança com Câncer. Um serviço muito bacana que esse pessoal realiza, um serviço útil. Crianças com câncer sempre deixam-nos chateados, preocupados, e o trabalho é muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar e o que eu espero, que você ajude essa instituição. Vem conhecer com a gente. Estou aqui agora com Maria Helena Wolff, que é a gerente geral aqui da AACC, e eu vou perguntar um monte de coisa para você. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. Viu? Obrigada a vocês, por estar aqui com a gente, Então, obrigado. Bem-vindos. Obrigado. AACD, o que quer dizer? É a AACC, é a Associação de Apoio à Criança com Câncer. Aqui a instituição tem quanto tempo? Como começou? A AACC ela tem 26 anos. Na verdade, ela foi fundada pelo casal, o Dr. José Marcos Cavalcante Rota. Ele é um neurocirurgião, e a esposa dele é a Dona Vanira. Eles tiveram um filho, o Tiago, que está ali, O Tiago, com 4 anos, teve câncer, teve leucemia. E aí teve que passar por alguns tratamentos, e na época não tínhamos tratamentos adequados no Brasil. Eles tiveram que ir até Seattle, nos Estados Unidos, para fazer o tratamento dele. Tiago ficou lá por um tempo, até se recuperou, mas por uma questão de uma infecção, uma doença de última hora, ele acabou falecendo. E quando eles estavam lá, eles viram lá que tinha uma estrutura muito boa, para receber as pessoas ou os familiares das crianças com câncer, das crianças em tratamento. E eles ficaram encantados com aquela estrutura e viram que aqui no Brasil a gente não tinha nada. Eles se sentiram na obrigação, de trazer aquela informação para o Brasil e de trazer aquela forma de trabalho para o Brasil. E aqui, junto com um grupo de amigos, eles começaram a trabalhar, começaram a dar esse tratamento, a fornecer esse apoio, suporte para as crianças e para os familiares das crianças com câncer. Por exemplo, na hora que eu cheguei, até me mostraram um menininho de colo, assim, lindinho, e a Cristina, que é a assistente social, ela disse que eles são de Rondônia. Então, como é que funciona? A criança precisa fazer um tratamento aqui, vocês abrigam a criança e os familiares? E um responsável. Então, nós recebemos crianças do Brasil todo, e até de alguns países da América Latina, não só do Brasil, mas a gente já teve da Colômbia, de alguns outros países da América Latina. Essas crianças, elas vêm em busca de tratamento nos diversos hospitais de São Paulo, e quando eles chegam nesses hospitais, eles procuram o serviço social do hospital e tem um encaminhamento. O serviço social encaminha para a ACC. Nós recebemos essas crianças e um responsável. E essas crianças ficam aqui ou durante o período de tratamento, que pode ser uma quimioterapia, radioterapia, pode ser cirurgia ou pode ser só consultas. Então, nós abrigamos essas crianças e um responsável, normalmente. Existe algum custo? Nada. Os pais não pagam nada. Tudo é fornecido pela ACC. Alimentação, são 5 refeições diárias. Tem o transporte, então nós temos as vans e os motoristas que levam as crianças de manhã para os hospitais, para as consultas e tratamentos. Na hora do almoço, eles vão buscar essas crianças, trazem de volta, e as crianças almoçam, descansam um pouquinho, e aí eles vão para o nosso centro educacional. A ideia é que a gente forneça uma rotina mais próxima possível da rotina das crianças.
Então, por isso a gente tem um centro educacional que fica em Moema, e aí os motoristas levam, né, as vans levam as crianças até lá, e a gente tem uma coordenadora pedagógica que cuida individualmente. Então, assim, é muito legal porque o tratamento é bem individualizado. Qual que é a intenção? Que essas crianças que ficam, às vezes, meses longe, né, da casa ou da escola, possam ter um apoio, para que quando elas voltem, elas consigam acompanhar o currículo escolar, para que elas não fiquem defasadas em relação ao currículo escolar. E, ao mesmo tempo, para tirar a atenção também, né, da doença e tal. Então, tem um acompanhamento individual de cada criança. Helena, para manter esse sistema todo, esse complexo muito bem organizado, vocês devem ter auxílio das instituições, né, governo, Estado. Existe esse auxílio? É suficiente? O que mais que vocês fazem para arrecadar dinheiro para pagar tudo isso? Tá. A gente não tem nenhuma verba pública. Tá? A CC não conta com nenhuma verba pública. Nós sobrevivemos das doações, né? Então, nós temos uma central de doações que liga, um telemarketing ativo, que liga para as pessoas e solicita. Outras pessoas, a gente chama de doadores espontâneos, ligam para a CC, entram no site, fazem suas doações. E a gente tem uma fonte de recursos hoje, que para a gente também é muito importante, que é o bazar. Nesse bazar, nós recebemos todo tipo de doações, então desde eletrodomésticos, né, geladeira, fogões, mesas, enfim, móveis, utensílios, roupas, sapatos, brinquedos, e esses brinquedos usados, essas roupas, normalmente são usados, né, ou seminovos. Nós colocamos no bazar e essa venda é revertida para a manutenção da casa. Vocês fazem atividades, festas, almoços, confraternizações para arrecadar dinheiro? Então, nós fazemos, esse ano a gente teve poucos eventos, mas a nossa intenção é que no próximo ano tenhamos mais e que realmente possamos proporcionar, assim, alguns eventos com artistas, a gente está vendo se a gente consegue algumas parcerias, né? Almoços, jantares, então isso está programado para o próximo ano. Infelizmente, esse ano, em função da estrutura, a gente tem poucos funcionários, né, na ACC. Em função da estrutura, a gente não conseguiu se organizar para fazer esses eventos. Então, esse ano nós só sobrevivemos dessas doações e dos recursos do bazar. Tá? Quer dizer que não tem nada do governo, nada? Não tem nada. Então, gente, que trabalho bonito, né? Nós vamos mostrar ainda para vocês a casa, mostrar mais coisas. Mas vai vendo aí uma sobrinha que vocês possam ajudar, não é de vez em quando não, né? O valor, mesmo que seja pequeno, mas que seja mensal, auxilia instituições como essa a ter uma programação. E mesmo bazar, né? Coisa que você não está usando mais, seminova. Como é que faz para enviar? Vocês vão buscar? Nós vamos, sendo em São Paulo, né, só dar uma ligadinha. A gente tem no telefone 5082-5434, pode falar com o Felipe. Ele vai saber o que é, onde que é, pegar o endereço e a gente vai até a pessoa para retirar, sim. Né? E para depósito? Depósito a gente tem, no site a gente tem as informações, é www.acc.org.br, mas podem ser feitos depósitos em conta corrente no Banco Brasil e no Banco Bradesco. Posso falar o número da conta? Banco do Brasil, agência 5934, dígito X. A conta corrente é 40013, dígito 0, em nome da Associação de Apoio à Criança com Câncer. No caso de alguma empresa que queira ajudar, mas quer ver antes a instituição, vocês recebem aqui visitas? Sim, com todo prazer. Podem vir visitar, marcar com a gente. Nós mostramos o nosso trabalho, mostramos, as mães estão aí, elas também fazem uns trabalhos durante o dia que a gente tem incentivado. Enfim, é um prazer receber e mostrar a casa e mostrar o nosso trabalho. Nós também, agora, estamos começando algumas parcerias com empresas. Então, a gente já tem parceiros, né, algumas empresas que são nossos parceiros e contribuem mensalmente ou com serviços. Então, a gente tem a Unis, que tem sido bárbara na questão de informática, tem auxiliado a gente com alguns sistemas. Enfim, tem outras empresas e a gente está fazendo uma parceria até com o RH para incentivar o voluntariado empresarial.
Então, nós vamos lá, fazemos a apresentação da CC, explicamos como funciona e como os voluntários podem ajudar a CC a sobreviver. Né? Você precisa de voluntários aqui. Então, voluntários a gente tem muitos, né? A gente sempre precisa de voluntários, porque são diversas as atividades, às vezes a gente precisa de alguns que não têm tanta disponibilidade, mas nós sempre precisamos de voluntários, e o que a gente precisa é de gente engajada que possa ajudar a gente a trazer recursos, né? Trazer recursos mesmo para a manutenção da casa. Bom, esses recursos são dinheiro, tá? A casa precisa de dinheiro para poder se manter e ajudar. E, na verdade, assim, a gente tem a cozinha, então, quando a gente faz 5 refeições por dia, ainda final de semana é direto, né? Porque eles dormem aqui, então tem o alojamento, as crianças ficam aqui o tempo todo, então a gente precisa ter cozinheiros que façam isso. Nós temos o apoio psicológico, né? 2 psicólogas que atendem tanto as crianças quanto os pais. Nós temos o assistente social, que faz cuidado, né, com as mães também, com as crianças. E, enfim, tem todo um apoio. A ideia é que essas mães, essas crianças encontrem na CC uma integração, uma forma de ter uma melhor qualidade de vida, mesmo com uma doença, né? Que a gente sabe que o câncer causa muitas consequências dentro da família, não só para a pessoa, né, ou para a criança, mas também para os adultos em volta. Então, para você ter uma ideia, uma criança que sai de Rondônia, como você disse, e vem para cá, ela vem com a mãe tem que vir, é um só. O outro, normalmente o pai ou a mãe ficam longe. Então, você já causa um problema que é a separação dos pais. Podem ter irmãos. Então, você imagina essa mãe que está cuidando desse filho aqui e o outro está lá. Então, a intenção da CC é que a gente possa contribuir e apoiar mesmo, então dar essa sensação de que ela está apoiada, dar esse subsídio para que ela lide com essa situação da melhor forma possível e que eles possam ter uma qualidade de vida, né? Tanto a mãe quanto o filho, a família, enfim, a gente tenta abranger a família. Muito bacana, viu, o trabalho de vocês? A gente vai dar um passeio por aqui agora, tá? Fica à vontade, vocês são muito bem-vindos. E quem quiser conhecer a CC pode ligar no nosso telefone e visitar o nosso site, né? O 50825434 e que nós teremos imenso prazer em receber. Muito obrigado, viu? Obrigada. Vem com a gente. O Danilo já mostrou para vocês as imagens da brinquedoteca, muito ampla aqui, o pessoal fica muito bem acomodado. Mas vamos sentir um pouquinho agora o que as mães têm a dizer, né? A gente está aqui com a dona Lucimara, é Lucimara, né? Isso, Lucimara Gomes. A senhora é da onde? De Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Bem no norte de São Paulo, né? 600 meio, mais ou menos, quilômetros. E o seu filhinho chama Gabriel? Gabriel. 4 aninhos? 4 anos. Há quanto tempo ele está aqui fazendo o tratamento em São Paulo? Desde fevereiro. Fevereiro deste ano. 1 ano, mais ou menos? Vai fazer 1 ano. Como é que está o tratamento dele? Está bem, está muito bem, aceitou bem o tratamento, respondeu bem o tratamento de rádio. Agora estamos esperando o final. Agora é a hora da senhora meter o pau aqui no lugar, na associação, viu? Aproveita. Como é que o pessoal está recebendo a senhora aqui? Aqui é muito bom para ficar. Nossa, é uma família. Aqui é muito bom. Tem tudo que precisa? Tudo que precisa. Não falta nada para as crianças, para a gente. Tudo é muito bom aqui. Eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto em casa. Agora, vamos falar da sua parte, até para as pessoas saberem, né? A senhora deixa todo mundo lá, o resto da família. Como é que é isso para a senhora? É difícil, é complicado, é muito difícil mesmo, mas a gente... Necessário, né? Isso, a gente aguenta. Vendo ele assim busca bem... força, isso, busca força em Deus, nas pessoas que estão aqui do lado, conversa, troca as experiências, a gente vai adquirindo forças e vamos embora. Vamos em frente, né? Como é que está assim, a previsão dele? Para mais ou menos fevereiro, março, ter uma folga para ele, para ficar depois os espaços maiores para vir para cá, né? 20 dias, 1 mês. Agora toda semana ele toma químio ainda. Tá bom. Muito obrigado, viu? Nada. Estima que ele se recupere muito rápido. Tá, obrigada.
IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos aqui com mais uma mãe para a gente saber aqui como é o processo, a dona Arlete, que é do Belém do Pará, né, dona? Pará. Quanto tempo você está aqui em São Paulo? 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e 20 dias. É menino, né? Luiz Fernando. Luiz Fernando? E como é que está a recuperação dele? Super bem. Quando eu cheguei aqui, o Fernando não andava, hoje ele corre, pula e está super bem. Que idade ele tem? 9 anos. 9 aninhos? Fala para mim, tratamento, o que a senhora tem sentido aqui do pessoal? Aqui é minha casa. Eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Nem o Fernando quer ir embora, nem fala mais de ir embora. De tão bem que é aqui. O tratamento dele, assim, ó, ele já era para a gente estar na nossa casa. Só que o Fernando não consegue engolir os comprimidos, a gente tem que ficar na casa, porque a doutora passou o que era para ser comprimido, tudo para injeção. Então, toda segunda ele tem que tomar injeção. É por isso que a gente ainda está aqui. E está praticamente curado? Está curado. Que bênção, né? É. E aqui, o que eles cobram muito caro da senhora? Não cobra nada, né? Não. Então, tá bom. Obrigado, viu? Não, de nada. Para vocês verem, esse tipo de trabalho não é muito conhecido, né? O trabalho que é feito aqui na ACC, mas é um trabalho muito bacana. O atendimento a gente percebe que é muito bem feito, e se você quer ajudar alguma instituição, vou falar de novo, entra no site aqui da ACC, olha, é um lugar muito bacana, tenho certeza que vocês vão ajudar muito, vocês estão ajudando quem precisa. Vamos mostrar mais alguma coisa, Danilo? There will be times on this journey, all you'll see is darkness. Agora eu vou começar um pouquinho com a Cristina, que é assistente social aqui da instituição, para explicar algumas coisinhas para a gente. Cristina, primeiro, obrigado por estar recebendo a gente, viu? Você cuida dessa parte com as famílias, né? Eu vi que tem famílias que vêm de longe, aqui Belém do Pará, uma outra que eu vi de Rondônia. Como é que eles chegam aqui? Então, a ACC, ela recebe esses pacientes de todos os estados do Brasil, né? São pacientes que às vezes têm dificuldade lá na sua cidade, no estado, de médico, de fazer exames mais detalhados, mais precisos, né? E eles entram em contato com os hospitais aqui em São Paulo, e aí eles precisam de vagas, porque normalmente são famílias carentes, que não têm condições de pagar um hotel, né? Então eles entram em contato conosco, as assistentes sociais de lá, e aí tendo vaga a gente recebe esse paciente. Então ele passa a fazer o tratamento dele aqui em São Paulo, e aí se hospedar aqui na ACC, né? São vários hospitais que têm atendimento. Sim, são vários hospitais. Tem o GRAAC, tem o HC, né, o Hospital das Clínicas, a C. Camargo, o Itaci. Então, cada paciente faz o tratamento em um determinado hospital. Aí nós temos 2 motoristas aqui que levam eles para os hospitais de manhã, à tarde. Vai e vem, né? Isso. De madrugada, aos finais de semana, se acontecer alguma emergência, eles vão de táxi, né, para os hospitais. Perguntar, você que tem esse contato direto com as mães, né? Geralmente são as mães, né, que vêm. Como é que eles se sentem? Meio tristes? Claro, um problema de doença, mas o fato de estar longe da família, ou aqui vocês tentam tapar, vamos dizer assim, essa carência? Então, aqui na ACC eles têm apoio social e psicológico também, né?
Quando eles vêm para cá, então assim, cada paciente está numa fase diferente do tratamento. Alguns já sabem do diagnóstico. As crianças, os menorzinhos, eles nem têm noção ainda, né? Então tem um acompanhamento também com a psicologia que ajuda, né? Eles entendendo a doença que eles têm, a fase que eles vão estar vivenciando, o tratamento que é bem puxado, né? Então, assim, aí depende de cada fase que eles estão, né? Tem uns que estão aguardando transplante, outros estão em processo de quimioterapia, radioterapia, outros estão passando por segundo. A gente tem casos que vão estar chegando agora na casa passando pelo terceiro transplante. Alguns casos que vêm a óbito, né? Que é bem difícil também de estar lidando, né? E todo esse apoio são vocês que dão? A gente acolhe eles, né? O serviço social, e desde a hora que eles chegam até a hora que eles retornam para a cidade. São famílias carentes, né? Embora aqui eles não precisam de nada, tem toda a alimentação, abrigo e tudo, há algum outro tipo de ajuda financeira a essas famílias? Então, a associação ela vive 90% de doações, né? Então tem bastante pessoas que vêm doar brinquedo para eles, roupas, né? Então muitos acabam realizando o sonho nessa época. Eles querem ganhar presente, carrinho, às vezes as famílias não têm condições, e tem doadores que ligam e aí acabam trazendo brinquedo, né? E outras coisas aí que eles precisam, que às vezes a família não tem como custear, né? Ok. Bom, no caso então, as pessoas que quiserem ajudar também essas famílias, eles podem vir aqui conversar com você, já ajudar diretamente essas famílias? Podem, né? Sim, nós trabalhamos com agendamento, né? Então entre em contato com a CC, a gente vai marcar um horário, aí a gente agenda visitas, né? E tem N formas de estar auxiliando. Ele pode se candidatar como voluntário, ele pode doar materiais, fazer visita, tempo. Tem locais que levam as crianças para passear, a gente tem como ver para organizar também, passeios. Grupos religiosos costumam visitar aqui a instituição? Então, às vezes nós recebemos, sim. Tem, às vezes, grupos evangélicos, tem padres que às vezes vêm fazer orações. Nós temos uma capela, né, que as mães têm um grupo de orações também, então eles se reúnem para orar por aqueles que estão na UTI, passando por fases difíceis, né? Então elas mesmo têm esse grupo, mas tem também outras pessoas de outras religiões, tem um trabalho voluntário da comunidade árabe também, que eles vêm uma vez por mês. Então eles fazem lanchinhos para as crianças, passam um dia aí com atividades lúdicas. Hoje, qual que é o número de atendimentos aqui? Ou quantas pessoas estão internadas? Então, hoje nós temos 18 pacientes, mais 18 acompanhantes, né? E a gente recebe mais ou menos uma média de 30 a 33 pacientes ao mês. A permanência aqui, a média, qual que é? Então, varia muito, porque depende do diagnóstico que eles têm. Tem pacientes, esse que você entrevistou, Luiz Fernando, ele já está conosco há mais de 2 anos. Tem pacientes que eles vão para a cidade e retornam 3, 4 vezes ao mês. Tem pacientes que vêm, já está na fase de manutenção, né? Então vem cada 1 ano, 2 anos. Aí depende de cada diagnóstico. Só mais uma dúvida. O transporte, que nessa pessoa que mora em Rondônia, deve ser caro uma passagem. Isso é por conta da família ou há uma ajuda também? Então, tem o governo que tem um benefício que é tratamento fora de domicílio. Então, as assistentes sociais, quando vê que o paciente precisa vir para São Paulo e não tem recursos, ela aciona esse benefício e eles vêm através desse benefício. Aí, quando eles vão embora, a gente aqui, assistente social, aciona esse benefício para pedir as passagens dele. Às vezes aéreas, rodoviárias. Então, deixa eu entender. A passagem o governo ajuda, mas a estadia aqui, o tratamento, tudo que eles precisam, não. Então, quando o paciente chega a CC, aí a chegada dele, até o tempo que ele ficar, o custo, as despesas vai ser por conta da CC. Legal. É bom saber disso, né? Eu acho que nós temos que não criticar, mas alertar para que o dinheiro público pudesse ser um pouco melhor utilizado. Já é muito bem utilizado. A gente vê grandes obras sociais, a gente vê muita coisa boa sendo feita, mas, né, está aqui uma indicação. Casas de apoio como essa existem outras, né, que a gente sabe, e precisam da ajuda dos órgãos governamentais. Fica aí algum vereador, deputado, alguém que se interesse pelo assunto, que possa fazer algo a respeito. Querida Cristina, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer vocês a visita aqui. Chegamos aqui no final da nossa edição, do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado aqui da instituição, gostado do trabalho, né? Gostei muito
É realmente muito triste quando uma mãe, um pai, uma família tem um problema de câncer, ainda mais com crianças, tem que se locomover, a gente percebe que muda tudo na família, muda a estrutura, né? Mais ansiedade do tratamento, os efeitos do tratamento, né? A quimioterapia, a radiestesia, que são bem danosos ao organismo, mas a gente sente aqui um clima de muito amor, de muita paz, de muita dedicação. Penso que os fundadores aqui estão de parabéns, assim como os fundadores de outras casas iguais a essa, mas esse trabalho todo, é claro que a gente sabe que tem ajuda divina, tem ajuda dos benfeitores espirituais, mas precisa da nossa parte, precisa da nossa ajuda aqui material. Então, às vezes você fala, poxa, mas eu tenho pouco para ajudar. O pouco é muito, quando dado de boa vontade. Vocês viram que eles precisam aqui de voluntários, de roupas. Às vezes você faz uma limpa na sua casa e tem como ajudar. Mas uma coisa que é muito bacana é você vir aqui conhecer. Agendar, né? Porque tem as atividades dele. Conheça o local, ajude de alguma forma. Apadrinhe alguém. Essas famílias que vêm de longe, elas precisam de ajuda. Talvez você possa ajudá-los com roupas, sei lá, com brinquedos, né? São muitas crianças. Eu acho que vale a pena a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo a esse tipo de visita, que nós é quem ganharemos muito com isso. O Para Viver Bem termina aqui, lembrando que tem o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que possibilita essa nossa gravação, e a produção do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Muito obrigado pela audiência de vocês, beijo no coração e até a semana que vem.